vou dividir com vocês o e-mail que a Mia me mandou. Ela quer dividir com a gente tudo o que a mãe dela sofreu e ela, consequentemente, por conta das traições do pai dela. Então eu vou ler para vocês. Mas antes de começar com a história da Mia, da vida da Mia, eu gostaria que vocês, quem tiver interesse de adquirir o meu livro, que é um e-book, ou saber como funciona a consultoria comigo, clica aqui nesse card aqui em cima, nesse vídeo, que lá tem um outro vídeo explicando tudo, porque tem muita gente que ainda não sabe como funciona, ok? Então vamos lá. Oi, Sil, tudo bem? Me chamo Mia e quero contar a minha história. Tenho 26 anos, sou muito bem casada, graças a Deus, e moro nos Estados Unidos com meu marido. Ele é cientista. Meus pais sempre tiveram problemas com traição por parte do meu pai. A primeira que eu me lembro, eu tinha 5 anos. Ele sempre foi, naquela época, um bom pai, presente, brincalhão, enfim, era meu herói. Bom, quando eu tinha 5 anos, ele chegou em casa com 10 ovos de Páscoa para mim e para minha mãe. Não tenho irmãos, ou não tinha naquela época. Daí ele me deu 5 dos ovos e deu 3 para minha mãe. E guardou os outros dizendo que eram para a filha de um amigo que pediu para ele comprar. Minha mãe ficou de boa. Dali um tempo depois, esse meu amigo foi até lá em casa com a esposa, pois eram amigos da minha família, e aí minha mãe perguntou se eles tinham gostado dos ovos, porque os nossos eram ótimos. Aí a esposa do cara falou: "Que ovos?" Lembro disso nitidamente. Era uma pituca. Enfim, não lembro como ela finalmente descobriu, mas ele tinha uma amante que era prostituta. Sim, uma prostituta. Ela fazia programa com ele e viraram amantes. E ele bancava ela. Lembro de muitas brigas em casa. Toda a família ficou com minha mãe. Lembro da minha mãe ir na casa dessa mulher com a mãe do meu pai, a minha avó, e me levou junto. Nossa, era o maior barraco sujo. Deu até polícia na época. Pois bem, minha mãe perdoou ele e voltaram. Eu era muito pequena, não entendia nada. Enfim, depois de 4 anos, eu já com 9 nessa época, minha mãe descobre outra traição dele por celular. Ela pegou mensagens no celular e foi aquilo tudo de novo. Dessa vez ele tinha um caso com uma mulher do trabalho. Ele era vigilante de um hospital e ela era enfermeira. Enfim, depois que minha mãe descobriu, essa mulher fazia da nossa vida um inferno. Ela ligava na minha casa, falava que meu pai estava com ela, falava que estava grávida. Nossa, minha mãe sofreu demais. Ela aceitava ele indo e voltando, ele passava 3 dias em casa e 3 dias na outra casa. E foi assim por mais de um ano. Minha mãe não tinha coragem de se separar. E aquela escrota vivia nos perturbando com ligações. Lembro de uma vez que ela ligou lá em casa e eu atendi. Aí ela falou que eu ia ter um irmãozinho. Eu tinha 10 anos e chorei muito. Aí as amigas da minha mãe estavam lá em casa e acabaram com ela. Fiquei doente porque sentia muita falta do meu pai. Ele era super presente e sumiu. Fiquei tão mal que minha mãe chamou a ambulância. Ligou para ele e ele só apareceu depois de 15 dias. Depois de muitas coisas, minha mãe tomou coragem e mandou ele embora de vez. Nisso eu já tinha 13 anos. Minha mãe se fechou, nunca mais quis ninguém e ficou extremamente depressiva. Quando eu tinha 15 anos, voltei a falar com meu pai e descobri que ele tinha tido uma filha. Não com a amante, mas com a vizinha. Ou seja, ele tinha outra amante. Isso foi um gosto de vitória, porque a amante dele ligava sempre falando que estava grávida e foi chifrada com a nossa vizinha. Porém, ela não sabia. Nesse tempo que eu me aproximei do meu pai novamente, conheci meu marido. Como a vida do meu pai era mundana, nojenta, eu me afastei. E uma vez brigamos e nunca mais nos falamos. Eu tinha 16 anos nessa época. Depois disso, ele parou de pagar pensão e eu entrei na justiça para ele continuar. E eu ainda era menor de idade e também iria para a faculdade. Quando a audiência foi marcada, a surpresa, eu tinha outra irmã. Ele engravidou mais uma vez a vizinha. Por isso alegou que não poderia mais pagar a minha pensão. O juiz falou que o problema era dele e que eu era a primeira.
Pulei de alegria, porque a amante que ele traiu minha mãe se lascou demais. Ele engravidou a vizinha dela 2 vezes. Ah, a vizinha era da amante, não era a vizinha da mãe dela. Que confusão! Eu acho que homem não sabe direito como é que faz filho, não. Eles são sempre pegos de surpresa. E ela que vivia me ligando para falar que teria um irmão, nossa, foi demais. Me senti vingada. Minha mãe também, porém ela nunca foi a mesma pessoa desde o divórcio. Ela era muito triste. Quando eu tinha 20 anos, ela foi diagnosticada com câncer e meu mundo caiu. Já era noiva na época. Meu marido me deu todo o apoio e nossa família também. Meu pai nem se importou. 6 meses depois dela ficar doente, ela se foi. Minha mãe me deixou e eu morri. Meu coração morreu, minha vida acabou. Eu me sentia como, sei lá, eu não sei explicar, porque foi tanta dor que ninguém no mundo vai saber. Os médicos falaram que o câncer dela foi devido à depressão. Ela não bebia, não fumava, era de um coração tão grande. Ela me deixou. Eu sofri demais, meu Deus. Tive depressão. Meu marido sempre ficou ao meu lado e sofreu comigo. Eu acho que minha mãe só se foi porque sabia que eu estava em boas mãos com o meu marido. Eu e ela éramos unha e carne. Ela era minha melhor amiga. E meu pai nunca me ligou, nem para dizer fica bem. Ele soube de tudo, desde o princípio da doença. Isso foi em 2012. Fui embora do Brasil com meu marido e foi muito difícil. Culpei meu pai pelo que aconteceu. Queria o mal dele, até que entendi que isso não iria fazer bem a minha mãe e nem trazê-la de volta. E consegui perdoar e esquecer. Me casei em 2014 e hoje sou feliz. Minha mãe me fez uma grande mulher que sabe o que quer, sabe seu valor, sabe o que merece e não abaixa a cabeça para ninguém. Queria compartilhar com vocês essa minha história que foi triste, mas que no final dela saiu essa mulher forte que sou hoje. Eu vi tudo o que minha mãe passou e decidi que jamais permitiria isso para mim. Amor próprio sempre. Faz 6 anos que ela se foi e me fortalece lá de cima. Meu anjo, te amarei eternamente. Hoje sou formada, falo 3 idiomas, morei em 4 países diferentes e já conheço mais de 20 países. E minha mãe que me fez sonhadora e conquistadora. Eu quis ler esse e-mail da Mia para alertar muitas mulheres que estão aí sofrendo, ai minhas costas, que estão aí sofrendo por causa de homem, por causa de traição e não tem coragem de pôr um fim. A mãe dela, além de ter demorado muito para colocar um ponto final nessa vida que a deixava triste, depois que ela tomou coragem, ela morreu por dentro. Então, automaticamente, se ela não tem mais essa força vital, essa vontade de viver, o corpo padece. E eu admiro muito a Mia, porque a Mia não ficou usando isso como desculpa. Ai, meu pai traiu a minha mãe, hoje eu sou problemática porque eu perdi a minha mãe cedo, ou por isso ou por aquilo. Não. Eu achei muito legal a parte que ela vai lá na justiça cobrar a pensão dele. Tanta gente fica aí, ai, porque ele não paga pensão, ai, porque não sei o que, mas vai na justiça, ai, porque não resolve. Todo mundo tem desculpa pra porcaria de vida que leva. Por que que não toma uma atitude? Gente, homem nenhum vale a tua saúde, homem nenhum vale a tua vida. Ele tá vivo e ela morreu. Por quê? Tristeza. Olha que para um médico falar que a pessoa desenvolveu câncer porque ela era triste, porque ela era depressiva, é muito complicado, porque os médicos normalmente eles atrelam a doença genética, aos vícios, aos maus hábitos. Então eu fiquei muito feliz de ouvir um médico falando como eu penso. Eu acho que o câncer ele é uma doença autodestrutiva e vai ter essa doença ou tem essa doença a maioria das vezes pessoas tristes, pessoas infelizes. Isso tem a ver com acúmulo de energia, tem a ver com ódio, tem a ver com mágoas. A pessoa que não consegue perdoar, que acredito que no caso da mãe dela, como ela não conseguiu perdoar, ela ficou ligada a ele, ela ficou ligada ao passado até que ela morreu, né? Então eu quero te parabenizar, Mia, por você ter
seguido em frente, por você ter reconhecido a mãe que te criou, a mãe maravilhosa que ela foi, e deixar esse alerta aqui para as mulheres. Muitas vezes, para os próprios filhos, é melhor o divórcio. Tem tanta gente que usa os filhos como desculpa para continuar em casamentos que só estão trazendo desgraça, só estão trazendo sofrimento, e fala: ah, mas é minha família, ai, mas tem os filhos, não queria afastar meus filhos do pai. Tem muito pai aí que não merece estar perto dos filhos. Tem muito filho aí que se sente melhor longe do pai ou longe da mãe, né? Dependendo do caso, é melhor ficar sozinho nesse caso também. Adianta você ter teus filhos dentro, sob o mesmo teto, se eles estão sendo maltratados, se eles estão acompanhando brigas, discussões, como aconteceu com a Mia. Adianta isso? Não. Pega teus filhos se você vê que tem muita coisa errada ali, e vai procurar outro caminho, vai tentar a sua vida sozinha. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar muitas mulheres que estão passando por esse tipo de situação. E anotem aí, sabe aquele caderninho de cabeceira que você tem que ter ali? Esses post-its aqui, ó. Pega, compra, anota e cola lá. Onde há humilhação, não existe amor, e homem nenhum vale a tua vida.